Fala, Bikezone. É um prazer estar aqui com o Chico Psycho. Chico, você está localizado num lugar demais. A gente está aqui em Nova Lima, num lugar chamado Vale do Sol. E o Chico conseguiu construir, ter um ambiente. Literalmente, eu cheguei aqui hoje, ele está construindo parte da estrutura metálica. Eu já faço um convite para quem vier aqui para a região de Nova Lima, um dos epicentros do MTB do Bom hoje no nosso Brasil, venha visitar o Chico e esse espaço da cultura das rodas. Eu te conheço já de longa data, desde de menininho. Hoje você é um homem de 41 anos. E conta um pouquinho da história para você chegar até aqui. Pô, Cadeira, primeiro te agradecer, velho. Valeu o convite. Valeu estar aí, né? Participando com a gente desse cenário que está muito, muito legal, né? O mountain bike aqui na nossa região, ele vem se desenvolvendo muito. Ele deu uma alavancada aí nos últimos anos com o projeto Trilhas, com os eventos que a gente tem feito. Então, muitos empreendedores entenderam essa vantagem de se ter trilhas próximas de empreendimento. Então, acabou que vários empreendedores desse ramo imobiliário estão criando trilhas, né? Estão patrocinando a construção de trilhas, isso é muito legal. Então, o cenário está bem interessante mesmo, bem favorável, e acho que ele é um bom exemplo para vários outros lugares e cidades e estados para acompanhar esse processo de desenvolvimento nosso aqui de mountain bike. Bom, eu comecei novinho, como o Cadeira falou, eu tinha 12 anos de idade quando comecei a praticar mountain bike, e foi uma época que Cadeira já andava muito, Cadeira, 12 anos, então tem 30 anos isso, e sou apaixonado desde sempre, apaixonado com bike, apaixonado com mountain bike. Eu acho que conectar pessoas com a natureza é importantíssimo para um equilíbrio emocional, e a bike é uma ótima ferramenta, né, digamos. Chico, esse último fim de semana, né, a razão de eu estar aqui na região de vocês, hoje é uma segunda-feira, nós vivemos, cara, acho que dos eventos... os eventos são fantásticos, né, cada um que a gente participa, mas os Sertões MTB, com tudo que vem acontecendo, ele é fantástico. E a gente viveu nesse último fim de semana aqui no Alphaville, do lado, cara, um momento histórico do MTB do Bom. Que rolê, porra, bicho, a palavra. Cara, inacreditável. O Sertões, ele elevou o nível dos eventos. Ele levou o mountain bike para um outro patamar, assim. O desafio, ele acertou a mão no desafio de bike elétrica. Que eu tenho feito o Psycho Enduro Series, a loja tem 7 anos, então já tem 6 anos que eu faço o Enduro Series, e eu vi o Enduro dando uma minada, assim, eu vi as pessoas começando a migrar para a bike elétrica, pegou uma galera que é menos competitiva, então, assim, ficou um negócio meio... Tinha que mudar o lance da competição, mas ninguém ainda sabia qual era o formato ideal. Ainda tem umas discussões aí, né, de categoria, peso, idade, potência bateria, ainda tem uma confusão para resolver. O nosso amigo Elinho, e ele está certo, ele sempre fala da gincana elétrica. Independente, as regras nós vamos construindo. O que não dará é para que a gente fique de fora, né? Então eu aceito, por exemplo, o que o grande amigo Elinho fala, só que eu não aceito não participar, de certa forma. Podia ter vindo, né? Cadê? Mas o Elinho tem um problema. Ele é demais. O ego é alto. Mas, enfim. Então, cara, o Sertões, ele acertou o formato. Ele criou um desafio que leva o cara no limite, leva a bicicleta no limite, e ele tem que ter um controle ali, bicho. Ele tem que ter uma estratégia para ele poder conseguir gestão completar. De bateria foi pesado aqui. Eu achei do caralho. Muito legal mesmo. O Sertões mandou muito bem. E o lugar, bicho, aquela trilha top do... 3 dias de prova. Primeiro dia um prólogo nas trilhas, onde o projeto Trilhas vem trabalhando muito bem já há um tempo, apoiado pela CESUL, que é quem faz o empreendimento lá, né? Aqui no Alphaville, em Nova Lima. Então, o primeiro dia rodou nas trilhas ali
trabalhadas pelo Projeto Trilhas, pela CESU e pelos parceiros. Segundo dia, fomos para o Topo do Mundo. O Topo do Mundo é uma trilha que conecta ali a Serra da Moeda. Você que é local, descreve melhor para nós. Cara, o Topo do Mundo ele é muito antigo, muito antigo. Ele já dei de moto lá quase 40 anos atrás. Exato, ele continua se estendendo e ele vai naquela cordilheira ali até lá na frente. Então ele começa, tem o Topo do Topo, né, que é aquela primeira parte, atravessa a estrada do Retiro do Chalé, Topo do Mundo. Quando chega na estrada de Moeda, ele atravessa e continua como fim do mundo. Ui. Aí ele vai, bicho, e estende. Eu nem conheço aquela área lá, então não estou muito apto para falar, não. Mas que o lugar é bonito, ele é incrível, bicho, ele é diferenciado. E aí esse dia, vamos chamar de etapa rainha, foi o segundo dia, e o terceiro dia de provas, que foi no domingão, todos os dias saindo da... Cara, incrível estrutura que existe ali, né? Sim. Do lado da Lagoa dos Ingleses, no Alphaville aqui de Nova Lima. O terceiro dia rodou nas trilhas locais ali. Foi tudo na medida. Que experiência legal, né? Foi legal mesmo. E assim, e ter feito o terceiro dia lá na região do Alphaville foi bom porque o Topo do Mundo ele consome demais, né? O nível técnico é elevadíssimo, as descidas são pesadas mesmo. Pesado para subir, para descer. Pesado para subir, então consumiu demais o corpo, né? Verdade. Então o terceiro dia foi mais brando, assim, foi a mesma quilometragem, mas com menos altimetria, o terreno era mais terrinha batida, né? Não tinha tanta quebradeira e tal. Então foi bem, a escolha das trilhas, da configuração do formato ficou bem legal. Conta para nós um pouco da tua chegada aqui no Vale do Sol e a escolha, né, de você estar por aqui. Cara, foi bem... Quando eu vim para cá, eu vim sem expectativa. Eu sempre tive muito apreço por essa região, que o Retiro das Pedras está aqui do lado, a gente cresceu fazendo trilha lá, a Perdida... Você é local do Retiro? Não, sempre morei em Belo Horizonte, na região sul ali, a saída para o Rio, então... A gente Sabácia ali, aquele lado? Santo Antônio. A gente tinha acesso para Perdidas. Perfeito. Então, Perdidas era a trilha. Então, quando queria estender, subia a BR, fazia o retiro, descia daqui para Macacos e voltava Perdidas. Então, já era um rolezaço, né? Saindo de casa pedalando, rabo duro, queixo duro, sem freio, sem pneu. Vinha subindo tudo, né? E época que dava para andar na Serra do Curral. Você chegou a pegar esse rolê também? Um pouco de rolê lá. Legal. E aí, cara, então, eu sempre gostei muito da regional, mas aqui não tinha trilha. Aqui tinha algumas trilhas de moto, tinha uma trilha de bike, que era a trilha da Matinha, que a gente fazia downhill na época. Aqui do lado, perto do Miguelão ali, né? Exatamente. Então, isso aí deve ter uns 25 anos, essa trilha existe. Então, eu falei, porra, bicho, vou subir. Eu tinha uma loja lá embaixo, aí eu fali, quebrei lá, foi foda, fiquei ruim. Saí do ramo um pouquinho, aí voltei. Eu peguei eu e a Paulinha, minha esposa. A gente mudou para cá. Eu trabalhava com locação de máquina aqui no Jardim Canadá. E aí, cara, aí começamos. Comecei a mexer em casa. Falei, bicho, é um negócio que eu gosto demais de fazer. Eu prefiro ficar trabalhando aqui em cima, ganhando nada e pagando minhas contas, tá bom, sem expectativa nenhuma. Zero expectativa. Quando data para nós isso foi abril de 2017. Tá. Aí eu comprei 2 containers, eu mesmo cortei as latas, eu soldei, eu fiz a oficina, fechava para o almoço, e assim começou o negócio. Aí as trilhas. Como eu queria fazer a trilha da Matinha, aqui é uma montanha, assim, né? A trilha da Matinha está do outro lado, nós estamos aqui. Então eu precisava de acessar a Matinha. Aí tinha uma trilha antiga aqui, eu comecei a mexer nela e tal, reativar, né, uma trilha de moto, aí dá muita vala, aí eu fui fazendo uns cortados assim para melhorar o escoamento. Boca de Sapo. Tá, legal. Aí nasceu a Boca de Sapo para conectar na Matinha. Só que aí ela começou a ficar muito pesada para subir. Aí eu mudei Não andávamos de elétrica até então, né? Se já tivesse elétrica, aí mudei a cabeça e falei, não, então vamos fazer disso aqui uma descida. Aí beleza. Aí depois consegui um outro acesso para Matinha e virou um circuito.
dava a volta aqui, descia a matinha, subia e descia a Boca de Sapo. Aí começou, cara. Aí daí em diante, fui só fazendo nessa reabilitação de trilhas abandonadas pelas motos, que tinha muita moto aqui na época. E aí hoje, cara, na época quando eu cheguei, aqui na rua passavam, sei lá, umas 150 motos para 30 bikes. Hoje passam 2.000 bikes para 30 motos. Ficou bem diferente. É uma transformação de cultura e o teu espaço ajudou bastante essa transformação de cultura. Você chegou aqui, começou com a Upcycle em 2017, aqui no Vale do Sol, e eu lembro no Sense Enduro Cup, que teve aqui do lado, sim. Eu cheguei e falei, nossa, que legal que tá. Foi antes da pandemia, e aí tivemos, infelizmente, a pandemia, que ao mesmo tempo ajudou a alavancar também muito do rolê aqui, né? Foi mesmo. Aí com a pandemia, cara, muitos lugares ficaram fechados, né? E aqui é uma área aberta, então aqui ficou craudiado, cara, que ficou lotado, e a vizinhança me cobrando, porque achava que a culpa era minha. Acabou que eu fiquei sendo cobrado aqui durante a pandemia, porque a montanha estava cheia. A rua ficava cheia de carro, a montanha estava cheia. E aí foi. Mas só os amigos ficarem 2 metros um do outro. Nós lá na Cantareira foi a mesma coisa também. Bombou. Agora, e hoje, o Projeto Trilhas, ele começou um desenvolvimento muito legal aqui com trilhas, no Retiro. Aqui na montanha também deram um trato na Trilha da Martinha, fizeram uma conexão aqui com macacos. Então, o Vale do Sol ficou muito privilegiado pela localização. Daqui você vai para Macacos, daqui você vai para o Rola Moça, que é um outro lugar do caralho. Demais, que é o parque aqui em cima, do lado do Retiro, que desce também o Rola Moça para o lado de Brumadinho. Exatamente. Que é um município vizinho aqui. E aí, daqui vai para o Retiro, daqui vai para o Alphaville. Então, e aqui tem também muita trilha, aqui do lado, né? 100 metros daqui você já está na montanha, que tem 30 e poucos quilômetros de trilha. Então, ficou bem favorável, principalmente agora de elétrica, né? Sai daqui, vai lá no topo do mundo e volta. Muito legal. Dentro dessa cultura que vocês têm movimentado, é muito interessante ver, e eu fiquei impressionado, o reconhecimento social e o quanto a bicicleta... Minas não tem mar, então o mar de Minas Gerais são as montanhas, vamos falar assim. O mineiro tem uma vocação para o esporte outdoor também, caminhada em trilha e para cachoeira, a cultura do motociclismo off-road também. E isso hoje é muito legal ver que o mountain bike está na sociedade mesmo. Sim. É impressionante o trabalho que vocês têm feito. Não, aqui, cara, o off-road ele é muito presente mesmo. E a gente tem que agradecer muito os motociclistas mesmo, né? As motos que foram... E as mineradoras também, de certa forma, porque essas grandes áreas, né, que não são nada, né? Não é uma fazenda que tem criação, não é um lugar que vai ser um empreendimento imobiliário, é uma área, né? Das mineradoras que a galera acabava entrando e fazia as trilhas, e assim nasceu a Perdidas, nasceu a Desaparecidas, assim nasceu aqui o Morro de Chapéu, assim nasceu um monte de trilha. Então foi um conjunto de grandes áreas de mineradoras que não tinham uso direto, né? E o motociclismo. E aí começou, cara. Nossa, aí começou a abrir trilha para todo lado, e a bicicleta veio nesse embalo, e aí realmente cresceu muito aqui. Minas é bem forte na bike. Nós já citamos algumas vezes nessa nossa conversa o trabalho que vem sendo feito para o Projeto Trilhas, encabeçado pelo nosso amigo Christian Wagner e pelo Fred Lana, e eu acho que já sei lá, deve ser uns 13 anos atrás, eles conseguiram uma conquista inédita e única ainda no país, que pelo fato aqui de terem muitas mineradoras, as mineradoras, vou entrar num papo direto, eles têm um pano para passar em relação à sociedade. Claro. Então, este trabalho da sociedade do Projeto Trilhas com o público privado, então Vale do Rio Doce, outras mineradoras e o município de Nova Lima, e se eu estiver errado, você vai acrescentando. Eles conseguiram legitimar e tombar as trilhas, legalizar essas trilhas.
Conta um pouquinho mais desse decreto que eles fizeram. É uma quilometragem, cara, e tem muito trabalho que foi feito e muito para fazer. Isso é muito legal, né? O decreto das trilhas foi um marco mesmo. É um marco. Um marco, porque o que eles fizeram? Eles documentaram todas essas trilhas que já existiam há muito tempo e eles levaram essas trilhas para a prefeitura e a prefeitura decretou aquelas trilhas como sendo passagem adquirida que é importante para o turismo e para a sociedade. Que a Constituição brasileira dá o direito de uso pelo fato de disso ter sido legitimado, ter sido legalizado. Né? E isso foi muito legal, porque às vezes seria um problema para o dono do imóvel, né, para o dono daquela fazenda, ter aquela trilha ali que ela não poderia ser mexida, né? Vamos dizer que é um direito de passagem adquirido, então você não pode fechar isso aqui. Mas, porra, velho, também, né, aleja o cara, às vezes o cara vai precisar da área, não sei o quê. Então, o projeto Trilhas, ele entrou como um negociador ali. Porque, beleza, você vai precisar da área, então tá, a gente não pode desligar o ponto A do ponto B, então tem aqui, você pode fazer trilha com a gente, ou você pode contratar uma outra pessoa que faz trilha, mas você precisa de fazer uma trilha que faz a volta antes, para depois você fechar essa. Sacou? Então, isso aí ficou um negócio do caralho, porque viabilizou para todo mundo. Para quem anda de bike, ficou melhor, porque você vai ter uma trilha, né, atualizada, né, com todos os conceitos atualizados de uma criação de uma trilha de bike sustentável, com escoamento, com o design de uma trilha mais moderna, né, mais em acordo com as bikes que a gente tem hoje, que são bikes muito mais capazes, mais velozes, né? E também resolve o problema do cara, do dono do imóvel, né? Então, bicho, o projeto resolveu a parada. E vocês aqui são um hub, porque vocês estão na cara, literalmente, das trilhas, né? Sim. E vocês têm bastante atividades. Teve uma época você muito ativo, tanto na construção de trilhas, como realizando eventos, né? E um trabalho, sabe o que eu acho muito legal? É o trabalho do underground. Ser roots, ser raiz. É legal mesmo, mas é bem cansativo. Bem cansativo, mas é ótimo, eu adoro, cara. Eu sempre gostei muito de estar no meio da natureza, sempre gostei de estar... Eu sou muito bem sozinho, sabe? Gosto de ter meu tempo ali na montanha, eu e os bichos ali e tal, convivendo. Gosto muito. Então, para mim, era meio que uma terapia. Eu ia lá e batia uma enxada e boa. Então, quando eu fazia evento, é tipo fazer festa em casa. Você fica obrigado a dar um trato na trilha, sacou? Então, isso era ótimo. Era bom para mim que eu ia para lá e resolvia, e era bom para a galera também, que pegava a trilha no trato, e aí fazia a corridinha, e era ganha-ganha para todo lado. E as atividades aqui dentro da Psycho, junto com isso, os eventos que vocês fazem, tem uma estrutura muito legal, pump para criançada. Fala um pouquinho do trabalho de vocês. A Psycho, ela fez 7 anos agora em abril, e sempre em crescimento, né? A gente começou com 2 containers, como eu disse antes, eu comecei sozinho, e aí eu tive muita sorte de ter encontrado a Paulinha na minha vida, que é minha esposa hoje, e ela é designer e arquiteta, então ela tem um bom gosto assim, para tudo, para as coisas. Então, a marca ela que fez, o design da loja, o contexto, o conceito todo ela que criou. E eu falo que isso aqui, cara, é um ambiente que foi crescendo com as pessoas. Assim, o uso foi sugerindo a necessidade. Isso é uma aula do Elinho. Que legal. O uso foi sugerindo a necessidade. Então, eu falo que as pessoas que construíram a Psycho, o que a gente teve foi a sensibilidade de entender qual que era a demanda, o que as pessoas queriam. E aqui, cara, eu penso assim, é uma roda gigante que estava parada, a gente só deu um empurrãozinho e ela começou a girar, sacou? Porque todas as pessoas gostam muito da bike, gostam de estar na montanha, e isso alavancou um monte de outras coisas. Acho que até incentivou um pouco esses outros empreendedores. A própria Vale, cara, começou a perceber que ela podia estar dando um retorno para a sociedade, para a comunidade, mais direto, saca? Em vez de, não, eu vou plantar 5 mil pés de árvore lá na casa do caralho. Porra, lá na casa do caralho. Até porque não tem retorno, porque as pessoas não estão vendo. Não estão vendo. Houve uma proximidade, né, da sociedade
dessa necessidade criando uso, né? Exatamente. E é justificável, né? Porque, assim, não adianta você... eu quero o bairro. Eu quero essa montanha para mim, eu quero que ela seja um parque. Porra, velho, mas para mim, quantas pessoas? Sim. Né? Eu quero, mas e a moeda de troca? Eu acho que é justo, né? Ter a troca. E aí, cara, com essa movimentação toda, 2.000 pessoas passando aqui, 3.000 pessoas vão lá no retiro, todo final de semana. Que legal. Então, assim, a montanha começou a se justificar mais, né? Começou a ficar mais palpável para a Vale ver aquele retorno que ela está dando, aquela contribuição, né? Aquela moeda de troca, e as pessoas estão usando. É tipo, no passado, as mineradoras, os empreendimentos, eles olhavam para a gente, mountain biker, né, o underground, como se o segurança estivesse olhando para a gente. Eu não quero muito ser. Muito legal. Hoje é o marketing que olha para a gente. Não, peraí, vamos legal. Organizar. Sacou? E vamos usar isso, cara, porque, é muito mais inteligente, né, velho? É uma conquista social, e isso é nítido, e essa conquista social, e esse fim de semana foi impressionante, o Sense Groom acontecendo junto com os Sertões MTB. Sim. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, uma conversa, né, com o Gustavo Nogueira e com Alex Malacar, né, e a gente trocou essas ideias, e a criançada ali olhando, legal, então são... É um ciclo, são coisas dessa vida que estão proliferando e na sociedade de vocês. Então, temos amigos aqui, por exemplo, o Lucas Marie Ludolfi, o Luquinhas, né, o Freitas, que vive professor de bike, meu. Então, assim, quando que a gente poderia imaginar, né, que nós iríamos estar vivendo isso? Claro que poderíamos imaginar, porque a vida inteira trabalhamos com isso, mas eu acho que vocês socialmente estão um passo à frente, acho que em todo o Brasil. O movimento foi viabilizando tudo isso, né? Então o movimento foi viabilizando as corridas, foi dando quórum, e aí foi viabilizando patrocinadores. Quando a bike elétrica entrou, ela elevou um pouquinho o poder de compra, digamos, né? Então começou a atrair um outro tipo de patrocinador, né? Um pouco mais de caixa. Então tudo isso foi viabilizando, cara. Foi dando volume. E aí hoje, bicho, o Freitinhas, ele vive de dar aula, cara. E não vive mal, não. O cara rala pra caralho. Hoje, 6h30 da manhã, já tava demais, e leva moleque e traz moleque. Hoje de manhã mandou uma mensagem, velho, me presta uma bike elétrica que eu tô fudido, não tô aguentando. E aí, a gente sempre dá um apoio para ele. Então, assim, viabiliza, cara. Hoje tem vários professores que vivem de dar aula, uma galera que faz o trabalho de guia, uma galera que faz documentário, tem para todo lado, bicho. E aqui pro turismo, ele espanca pro turismo. Com essa viabilidade de você pegar uma bike elétrica aqui, você conseguir rodar 7 dias sem repetir lugar, saindo do mesmo ponto. Cara, eu morei em Whistler 2 anos. Te encontrei lá, Whistler, né? Que época que você morou por lá? Foi de 2008 a 2010. Te encontrei, acho que quando você morou. Em 2008. Que legal. A bike elétrica é muito interessante o fato dela ter puxado também muitos motociclistas da região que tem uma cultura muito, muito legal e ter criado essa comunhão. Porque a motocicleta, a gente sabe questões dela, de trilhas mais próximas também, nem vamos entrar muito nessa seara, nessa área direta, mas como a bike elétrica ajudou para criar essa comunhão e essa sociedade, né, que a gente vive hoje. Trouxe muita gente da moto, cara, impressionante. Eu acho que a bike elétrica, ela dá na descida, não tem dúvida, ela é mais legal que a moto, sem dúvida nenhuma. Que eu ando de moto também, eu posso falar. Na subida, não. O desafio da moto ele é diferente e tal, apesar de que eu nunca gostei muito de hard enduro. Esse negócio de ficar carregar moto, degrau, eu prefiro andar de moto trial eu gosto de andar mais rápido. Mas
A bike, cara, a diferença é que ela te dá um lance social muito legal, né? A moto, beleza, do caralho, mas você começa, vá, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, para, conversa com seus amigos. Mas conversa com seus amigos. Na bike, não. Na bike, você sobe conversando, desce batendo pega, sobe conversando de novo, desce batendo pega. Então, o social da bike eu acho mais legal do que o da moto. E eu acho que isso aí contribuiu para trazer muita gente para a moto, para a bike elétrica, né, cara? Falamos muito do momento e certeza que você já vislumbra passos a seguir, como você vê, vamos chamar de um bairro, mas dessa comunidade aqui, especificamente do Vale do Sol, e o caminho na região, dá um panorama para nós. Cadeira, eu recentemente fechei um contrato muito legal com a Sense, então estou bem empolgado com essa nova parceria. Vão ser... Marca mineira, sim. Vamos falar do Henrique, a família, o grupo na Lagoa. Cara, são demais, os olhos brilham. Os caras, eles são muito, muito corajosos, né? Porque ser empreender no Brasil não é fácil. Empreender e competir com as marcas de fora é pesado, não é brincadeira não, sacou? Então, eu valorizo muito essa turma por ter persistido, né? E se mantido ali forte. E agora eu estou bem satisfeito de ter entrado e estou com vários planos para o futuro, principalmente com relação a trilhas. Eles já fecharam um negócio bem legal, uma parceria bem legal com a Vale. Que legal. Numa mina desativada lá na cidade. Que é perto lá da Serra do Curral, né? É, lá mesmo. Conta um pouquinho desse projeto. Não sei muita coisa, cara. Eu só sei que a Sense assumiu a responsabilidade lá, então eles vão fazer umas trilhas. Não sei ao certo ainda o que vai ser, mas eu não tenho dúvida que uma hora isso vai esbarrar em mim e eu vou ficar muito feliz de participar. E também abre uma porta com a Vale, né? De áreas que passa a responsabilidade para um terceiro. E esse terceiro, por acaso, é uma empresa de bike, né? Então, é uma união muito positiva, né? Então, eu enxergo o nosso cenário hoje numa evolução muito forte, muitas trilhas estão sendo abertas, todas legalizadas, com grandes projetos, as mineradoras estão patrocinando essas trilhas, os empreendimentos imobiliários estão patrocinando essas trilhas. O bicho, nós vamos ter, na região da Perdidas, tem um projeto que chama Parque Perdidas. Cara, nós estamos falando de mais de 500 hectares de trilha, de área, né, de parque. Lá hoje a Perdidas tem aí mais ou menos 17 quilômetros, 18 quilômetros, por aí, assim, a Perdidas desaparecida, faz um Y, assim. Então a galera faz um bate-volta ali e tal, dá tipo isso. Tem umas variações, deve dar uns 20 no máximo. Nós vamos vai aumentar 25 quilômetros de um lado, que é da Concreto, uma construtora, e mais 20 todos quilômetros do outro lado, que é da Vale. Que legal. Imagina isso, cara. Você tem um parque praticamente dentro da cidade. E isso faz com que a trilha se eternize, porque até então a gente não sabia o que ia acontecer. 70 quilômetros de trilha. Em muitos outros lugares que existem trilhas, não se sabe o futuro desses lugares. Sim. Então essa legalização ela é fundamental. Exatamente. Não, tá rolando uma discussão aí desse lance da Perdidas e tal. E aí tem um cara que é do caralho, o cara é um historiador, velho, o Biagioni, muito bom, cara, inteligentíssimo, e ele é apaixonado com a Perdidas, ele estuda muito a Perdidas. E outro dia eu vi um vídeo dele falando que a Perdidas já existe desde 1930. Que legal. Aí me veio na cabeça na hora, falei, porra, Perdidas em 1930. Quando eu conheci a Perdidas, ela já começava no Vila Del Rey, tá, que já é depois ali do BH Shopping. Ou seja, em 1930, ela começava lá na Praça 7. Sim, ela vinha, era a trilha de acesso de mula, de cavalo. Faz sentido isso. Total, faz sentido. Total. Então, o que aconteceu com a Perdidas de 1930 até agora? Ela foi sendo consumida pelo urbanismo. Natureza da cidade, né? Foi sendo consumida. Só que aí, quando chegou agora, o Projeto Trilhas foi lá e conseguiu decretar aquela trilha. Então, mesmo que haja um empreendimento,
a trilha não é tocada. Que legal. Muito pelo contrário, ela é mantida pelo empreendimento. Sacou? Então, agora sim você tem uma eternização daquela trilha ali. Muito legal. E de várias outras que são as contrapartidas pelas áreas que a galera tá usando ali e tal. Então, bicho, o futuro aqui para Minas, cara, é muito... Para BH, né? Grande BH, é muito favorável para o desenvolvimento do mountain bike, para a caminhada, para o esporte outdoor, né? De uma forma geral. E eu vejo com muito bons olhos. Tá? E vira uma jurisprudência, de certa forma, e um exemplo para que se possa... Exatamente. Para que se possa trabalhar e replicar esse molde em outros lugares, né? Isso é muito importante. Ele é extremamente orgânico, cara. Sim. Ele é orgânico. Porque toda área tem que ter área de preservação. Né? Você vai fazer um empreendimento, ou imobiliário, ou mineral, você tem que ter a área de preservação. E aí conseguiu-se que, dentro das áreas de preservação, você possa fazer uma trilha de bike, ou uma trilha de caminhante. Né? Chegou-se à conclusão de que não é prejudicial para a natureza, desde que ela seja construída da forma correta, né? Por profissionais do ramo. Então, cara, é ganha-ganha para todo lado, bicho. Você já não vai poder usar aquela área mesmo. Porra, faz a trilha ali do caralho. E tem um ponto na cultura e na educação que eu comento, que você só vai ter a natureza sendo preservada e, consequentemente, conservada se você tiver apaixonados usando a natureza. Exatamente. Porque se você não permite o acesso à natureza, como que a pessoa vai saber que aquele é o lugar divino? Né? Ali é o templo de alguns de nós, e é o nosso templo. Né? Então, o acesso, claro, com direitos e deveres. Se você não dá acesso, você não tem direito. E aí, consequentemente, você não terá dever. Então, para a educação de futuras gerações, isso é primordial. O Fred Lana sempre falou isso, cara. É conhecer para proteger. Né? Então, e eu sempre concordei com isso, sempre foi uma filosofia minha. E eu vou mais além que isso, assim, nesse lado filosófico, de que as pessoas precisam de equilíbrio, cara. A gente não deixou de ser animal porque a gente é racional. E a gente veio da natureza. E a gente precisa ser um pouco mais animal também, hoje em dia. Cara, né? O lado roots não pode sair de nós. Né? A gente tá vendo esse tanto de nego louco aí, bicho, porque é nego que cresce dentro de uma natureza que o humano criou. Shopping, né? A cultura do só do go shopping. Fica tudo doido mesmo, sacou? Então, meu pensamento é, as pessoas precisam se conectarem com a natureza para poder se equilibrarem, para compensar o que a cidade... o desequilíbrio que a cidade traz, o dia a dia traz. Então, eu vejo a bike como uma excelente ferramenta para te levar lá. Mas o caminhante também vai, o cara que gosta de correr também vai, o cara que gosta de moto também vai, né? Desde que estão indo dar bal para mim, sacou? Pô, muito legal, porque eu já ia perguntar para você, era o que eu estava pensando, a bicicleta como ferramenta e instrumento dessa nossa busca de liberdade. Eu sempre falo do movimento do movimento. Então, como se fosse um hashtag, né? Cara, fabricar vento, que é diferente... eu gosto de esporte. Então, hoje, videogame e esporte é esporte também. Mas não fabrica vento. Não, fabrica não. Videogame eu gosto, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Dar um rolê na montanha é outro padrão. Dentro disso, aqui, né, vocês têm uma série de serviços também. Conta para nós um pouco dentro da Psycho. Aluguel de bike. Como a gente está muito próximo da montanha, né, a gente acabou chamando a atenção. O aluguel começou quando a gente trabalhou com Specialized. Eles entenderam o Catalã, que é um cara fantástico. Ele Marcelo Catalã vislumbrou aqui um centro de experiência. E que é realmente o que a gente é, né? A gente tem um lugar para a galera lavar a bike, a gente tem um restaurante, a gente tem os eventos, a gente tem o parquinho de criança, a gente tem a pistinha de criança para andar de bike, a montanha está aqui do lado. Então, é de fato um lugar que você tem uma experiência diferente do que você ir numa loja de bikes, especificamente falando. Então, aqui, cara, a gente adotou essa locação de bike, então a gente sempre tem bike para alugar, sempre são bikes elétricas de linha média, assim, né? Não é nem o topo de linha, mas também não é as de entrada. A gente tem a lanchonete, né? Tem todo o serviço de
de alimentação, de bebida, tem um espaço muito legal de confraternização, faz alguns eventos, então, e está do lado da montanha, então assim, a oficina, tem a oficina, loja, funciona muito bem no final montada, de semana, a lojinha, tudo, tem tudo. Precisar que a gente resolve. E aí, isso ganhou muita força por estar muito próximo da montanha, né? E essa montanha aqui do lado, ela é muito fácil de andar, de você se localizar, porque a vegetação é um mais rasteiro, né? Então você tem um visual muito bom da montanha toda, você consegue enxergar as trilhas, você vê as pessoas andando de bike, né, lá do topo. Então você tem uma georreferência muito boa, então fica mais fácil você andar. Assim. E aí, o loop, né, que eu chamo, que é uma subida com uma descida, tem 5 quilômetros. Então você anda a quantidade que você quiser. Se você quiser andar 5, é uma subida e uma descida. 10, 2 subidas, 2 descidas. E assim vai. São 9 descidas, e as subidas são bem parecidas, assim, basicamente 2 subidas. Fala um pouquinho das trilhas que vocês têm aqui, até porque amanhã vai ser minha programação, a gente está com alguns amigos do Espírito Santo por aqui, já 9 horas já combinamos o rolê. Aí, ó. Cara, aqui é cascado, então não é um terreno facinho de andar, mas é bem divertido. E é uma escola muito interessante, tem que fazer escola por aqui. Pouco freio dianteiro, pouco freio de uma maneira geral. De uma maneira geral, evita travar o freio, principalmente o dianteiro. Mas não são trilhas com muita inclinação, então dá para manter um controle ali, não é o fim do mundo, mas tem bastante pedra solta, bastante cascalho. Mas são trilhas mais orgânicas, assim, não tem muitos saltos, não tem escora, essas coisas, de bike park, mas é como se fosse um bike park natural, assim, ali são trilhas que foram pensadas, mas que não tem aquele requinte de um bike park, né? E por falar em bike park, pô, vocês estão vivendo aqui em Minas Gerais e você tá com o boné do Santa Teresa Bike Park, onde o sobrinho, o Luiz Lancelotti, juntamente com o Mattioli, né? O Mattioli vem trabalhando, Léo Mattioli, que vai estar em breve também no Fala Bike Zone, vem trabalhando em alguns bike parks por aqui, e no Santa Teresa teve um trabalho muito legal feito por esses construtores de pista aí nacionais. Fala desse fenômeno dos bike parks aqui em Minas e de uma geração de mineirinhos crescendo já com a cultura de bike park, que a minha geração teve acesso depois, né, vindo o BMX e um pouco mais, você teve acesso um pouquinho mais novo, mas a molecada hoje já começa a andar com o rolê no bike park. Já a natureza o aprender a pular de bicicleta, na minha visão, não é uma opção, é uma necessidade. Sim, com certeza. Ali a gente sempre falou, né? Eu Mattioli e o Freitinhas, a gente é amigo. Vocês são de uma geração, né? E a gente, os três, acabaram trabalhando com bike. Mas eu sempre falei que o salto, ele te dá intimidade com o equipamento, né? Onde você aprende a lidar com o equipamento meio que sem gravidade, né? No ar ali, né? É um negócio diferente mesmo. É uma conexão, né? Eu gosto muito do salto. Mas eu acho esses caras muito corajosos. Puta que pariu. Porque tem umas coisas lá no ST. Nossa. Agora, tem uma... Cara, subiu de nível demais. Né? Não, bicho, eu fiquei meio parado no tempo, assim, eu acho. Porque quando eu cheguei lá no ST, depois dessa última reforma, sim, que parece que o João entregou a chave, falou, pode fazer o que quiser. Mas acho que foi isso mesmo, né? E os caras fizeram da cabeça deles ali a Disneylândia. Sim. Falei, meu Deus, não é pra mim mais não. Passou minha face. E fala um pouco quais são esses bike parks, conta um pouco dessa cena. Cara, o ST é bem legal, um bike park um pouco mais enxuto, mas com uma concentração de flows assim, bem legais, são trilhas muito bem feitas, os pulos são muito bem feitos. E o João, bicho, ele é um cara fantástico, ele não poupa energia para fazer o negócio rodar. Investimento também, né? Porra, velho. 100%. Ele fica sem comprar roupa para ele, mas ele não deixa de ter uma enxada zerada para os caras trabalhar, sacou? E o chácara ele já é um espaço mais família, assim, eu acho, sabe?
É um hotel fazenda, que tem um super atendimento, é muito confortável de estar lá, um lugar maravilhoso e mais amplo. Então tem mais trilhas, tem trilhas para família, sacou? Então tem trilha leve, tem trilha mais graduada e tal. Eu até fiz uma trilha lá lá no Chácara, chama Psycho Killer. Que legal. E aí, mais trilha mesmo, né? Sem salto. E aí, cara, então são 2 bike parks muito legais que eles se complementam. Então, se você estiver na pegada de mais agressivo, vai lá no ST. Se você estiver numa pegada mais dias, que também pode ser muito agressivo, porque tem as rampas grandes também. Aí ele fez lá agora um Dual Slalom. Sim. Porra, bicho, adoro Dual Slalom. Também. E que aí, é uma das bases, né, do mountain bike, exato, movido a pedal cara. e gravidade. Você acha que o Dual acabou por causa do Forex? Cara, eu acho que são modalidades que fazem parte da base. O Forex eu continuo achando que é das modalidades mais interessantes para serem televisionadas pelo mata-mata e tudo mais. Eu acredito que são ciclos. O que a gente está vivendo hoje no mountain bike mundial, eu acredito que a gente vai ter um ressurgimento. O Dual continua existindo em alguns eventos, né? O Forex também. Cara, eu não sei não, bicho. Eu acho que o Forex deu uma matada no Dual. Sim, um pouco sim. Porque, ó, lembra, era Dual Slalom, aí depois virou Dual. Aí depois o Dual, 4 caras, porque ficava muito marcação homem a homem. Então, 2003 para 2004 surgiu o Four Cross inspirado no Border Cross e no Skier Cross da neve. E aí isso foi a cultura dos esportes de montanha no hemisfério norte, ela é irmã, né? Modalidades alpinas na neve e no verão. E aí isso foi uma natureza que foi crescendo e até meio, sei lá, o movimento freeride também mundial dá uma apagadinha. Teve um evento muito legal agora em Val di Sole, que mantém, dos únicos lugares de bike park que mantém um Forex permanente. Que inclusive a subida do XCO é a descida do Forex, né? Olha isso. Aquela parte de pedra da subida do XCO é o Rock Garden do Forex na descida, velho. Doido. Então é uma coisa de cultura e o momento. Eu estou vendo o momento do mountain bike atual com a gestão da Warner. Eu tive trabalhando em Araxá recentemente nas etapas da Copa do Mundo. Cara, mainstream total, tipo uma fórmula, não está tão inclusivo, mas precisa puxar a ponta do esporte, né? E os grandes festivais, Other Classic, os festivais de bike na Europa, os festivais de bike mundo afora, tá demais, né? E é o que foi esse fim de semana. Cara, o festival de bicicleta que a gente viveu esse fim de semana aqui no Alphaville, na Lagoa dos Ingleses, com Sertões Mountain Bike, irmão, é nível melhor do mundo. Eu tava hospedado naquele hotel, velho. Eu tava a 30 metros da prova. É tipo, cara, é um sonho real, meu. É uma coisa. É difícil de se descrever em palavras. Nós que tivemos pioneiros no esporte, eu não sou de uma geração, sou quase 18 anos mais velho que você. Cara, tem isso no país, velho. É um sonho sendo realizado, é muito legal. O Dual vai acabar voltando mesmo, porque o Chácara fez uma pista, o ST vai fazer outra. Que legal. Depende de nós. E eu tô falando com os caras pra gente fazer um campeonato de Dual. Pô, tô dentro. Vamos fazer um em cada bike park, né? Assim. Vamos fazer a categoria 50 a mais, eu animo. Bora. Vamos fazer sim. O Elinho tem que alinhar com a gente. Será que a Elinho vai arrumar uma desculpa? Vai para Miami de novo. Vai falar que tá sem bicicleta. Vou fazer um corte disso aqui específico para o Elinho. Elinho foi para Miami. Na data ele vai pedir a data, porque ele vai. Brincadeirinha, Elinho. A gente te ama, por isso que a gente fala assim. Nós somos muito amigos, meu. Eu gosto muito do Elinho. Eu amo o Elinho. Nossa senhora, amigo de. Pô, eu tive a oportunidade. Olha que legal, você está falando de Dual. E você vai lembrar que você estava envolvido nisso. O ano é 1994, Rodrigo Batelli e mais alguém organizaram um Dual aqui no Retiro, aqui em cima, metros de onde você está,
patrocinado pela Coca-Cola. O Freitinhas devia ter 7 anos de idade, sei lá. Isso foi em 93 ou 94, 93 meu. eu tinha 10 anos, Freitinhas tinha 8. Então, é isso, eu lembro o Christian Wagner talvez com 10, Freitinhas, João Marie Ludolf, irmão do Freitinhas, e, cara, e eu vim correr, né? Caralho. Meu, demais, dual slalom, meu. Nós temos que voltar histórico, velho, histórico. Dual é legal demais, eu acho ele super justo. Eu acho do caralho dual. E são as ciclocoisas dessa vida, né? E isso que nos traz aqui também. Já queria te agradecer por esse bate-papo. Cara, muita informação, a tua presença. Você é um cara que vive essa chama de dentro para fora. Isso é muito, muito importante. Valeu. E esse sabor local. Porque eu venho para cá, apesar de viver isso no dia a dia, eu vejo vocês fazendo... as ferramentas que vocês têm para fazer, ela foi adaptada por vocês. Não existe a cozinha mineira? Vocês estão fazendo com o sabor da cozinha mineira. Legal, o rolê, cara, parabéns. Legal, parabéns. Pô, valeu, literalmente mesmo. Show de rodas. Gostei e demais. Aí faz uma consideração final, convidando todo mundo para estar com a gente nessa missão das 2 rodas, que é longa e prossegue. Porra, bicho. Olha, você pode ter experimentado tudo quanto é esporte, mas o mountain bike, ele é diferente. Eu falo com essa turma, velho, que nós somos outra raça. É verdade. Que a gente sobe aquela montanha lá, bicho, sofrido, e continua e olha pro lado e vê aquele visu e fala, nossa, ainda bem que eu tô aqui. É diferente, cara, o mountain bike é diferente. Vale a pena experimentar com segurança. Hoje tem muito recurso. Você pode alugar uma bike, já uma bike top, dar um rolê, tem o Freitinhas e tem vários outros instrutores, professores que te levam para fazer um rolê legal, com menos risco, né? Para te guias, levar. Né? Então, sempre o trabalho de você ter um instrutor junto, ele vai estar te ajudando como guia também. Lá na Serra da Cantareira, meu trabalho no Cantareira Ride Bike School, tem hoje instrutores e guias nos 4 cantos do país. Né? Exato. Então tem trilha de tudo quanto é gosto. Tem trilhas que tem um visual incrível, que tem um pôr do sol incrível. Então, assim, vale a pena experimentar. Vai. Põe a cara no vento, né? Andando é devagar demais, a bicicleta ficou bom demais, gente. Depois pôs um motorzinho, então, nossa, ficou bom demais. E vale agir com comando e controle, né? Porque muitas vezes você vê as coisas acontecendo, mas o seu tempo tem que respeitar a individualidade para que você possa progredir respeitando esse tempo. Isso. Claro, cair faz parte e levantar a nossa arte. O cair é intrínseco à evolução, né? Mas chega mais, né? Vem viver com a gente essa... Parece aí. Eu brinco que é uma doença boa, né? Porque a gente é tipo... É um vício bom, né? É um vício bom, exatamente. É um vício bom. Pô, nós somos o Fala Bike Zone, Caetano Caezamataro. Abração, Caê! Caê tá lá em Miami nesse momento. Poisão, hein? E tá trabalhando, tá ralando, tá agora de volta com uma bike, arrumou uma Yeti Capra com o nosso amigo Vini Moreira, BMXer de longa data, que foi migrando para o mountain bike também. E é isso. Bom demais. Fala Bike Zone, Caetano Caezamataro, Luciano Cadeira Lancelotti, nessa missão que é longa e prossegue, contando histórias e cultura sobre rodas. Vamos, viva os rolês! Esse é o Chico da Psycho. Estando aqui em Minas Gerais, não poupe a visita. Vale do Sol. Fala o endereço aí para a rapaziada. Aqui fica na Avenida Quinta, 921. Vale do Sol, é a avenida principal. O bairro é uma comunidade bem aconchegante, bem gostosa. Bem no meio das melhores trilhas da região. Recomendo demais. Chega mais. É isso aí. Valeu. Valeu.